sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Então tá. Boa noite a todos. A doutrina espírita, como filosofia, ciência e religião, ela tem 3 aspectos. O primeiro é consolar. O segundo é esclarecer. E o terceiro é libertar. Esse terceiro aspecto que é pouco conhecido, bem século XXI. Mas o primeiro todo mundo sabe. 90% das pessoas que chegam pela dor. Chegam pela angústia, chegam por doenças, chegam por percas, enfim, cada qual traz, né, a sua razão de buscar a doutrina espírita. Mas 90% vem pela dor, 10% vem pelo amor. Isso é normal, não só na doutrina espírita, mas em todas as religiões. Mas uma vez consolados, é interessante que a gente entenda o processo, o porquê e o para quê. Mas uma vez entendido o processo, a gente tem que trabalhar esse processo dentro de nós. Aí vem a terceira fase, que é a libertação. Então a doutrina espírita vem nos explicar o porquê da dor, do sofrimento. Porque não existe a lei da dor como lei universal. Ela só existe para uma equação de tempo. Ela só existe para um estágio evolutivo. Depois ela deixa de existir. Por isso que não é uma lei universal. Então, mas quando você começa a entender e se aprofundar, nós vamos entender que a dor no nosso planeta, onde ainda somos moralmente atrasados, intelectualmente século XXI, moralmente Idade Média. Os nossos valores são os mesmos da Idade Média. O móvel das nossas ações continuam os mesmos que eram da Idade Média. O egoísmo, o orgulho, a violência, a agressividade, a posse. Nós evoluímos intelectualmente. Mas o móvel das nossas ações, a essência, ainda continua sendo o mesmo da Idade Média. Só que nós somos espíritos reencarnantes. Então nós já estávamos na Idade Média, muito antes disso, e a gente vem reencarnando. Só que chega um momento que a gente cansa, o espírito cansa de sofrer. E a gente começa a entender que existe um outro caminho, muito mais simples, muito mais fácil, muito mais tranquilo, que é o caminho do amor. Mas nós escolhemos o caminho da dor. Então a dor, no nosso planeta moralmente atrasado, ainda é uma professora eficiente, uma corretora de desvios comportamentais. É algo ainda dor como despertador. Tudo aquilo que o amor não consegue, a dor consegue. Mas quem escolheu a dor fomos nós. É uma escolha nossa. Então nessa questão, Allan Kardec pergunta se as vicissitudes da vida é uma punição às nossas faltas. Primeiro que a palavra punição, castigo, é uma palavra bem do século XIX. Então é um linguajar próprio do século XIX, quando nasceu a doutrina espírita. Vicissitude significa desafios. Punição é só uma correção de rota. É só uma correção de rota. Deus nunca puniu seus filhos, nunca. Nunca houve nas leis divinas punição e castigo. Nós que criamos
Deus a nossa imagem e semelhança, aí criamos a punição e castigo, para atender aos nossos interesses. As leis de Deus nunca foram punitivas, sempre foram educativas. É diferente. A partir do momento que você entende esse processo educacional, você percebe que 90% das minhas lições, ou mais até, eu posso aprender pelo amor. Eu não preciso passar pela dor. Aliás, a dor só vem quando o amor não resolve. Então a dor continua sendo importante, continua sendo necessária no nosso processo evolutivo, mas ela não vem exatamente de Deus, ok? É uma das ferramentas que Deus tem quando nós não aprendemos pelo amor. Então, nunca é o castigo de uma falta, porque para o universo, o que existe é aprendizado ou sucesso. Ou você está aprimorando é o nosso caso, ou você está aprendendo. Mas não existe castigo, erro, culpa, punição. É hora de reciclar isso daí, ressignificar isso daí. Mas quando eu começo a olhar para a dor, entender, mas por que eu estou sofrendo? Eu não estou falando de tristeza. Tristeza é uma coisa, todos nós passamos. A tristeza, ela é saudável. Precisamos ter esse sentimento de tristeza. A emoção da tristeza, ela é importante para o nosso crescimento espiritual. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfectíveis. Então, não nos criou imperfeitos. Criou perfectível. Uma outra palavra para trocar o perfectível seria o quê? Em constante aprimoramento. Então Deus, quando nos criou há bilhões de anos atrás, Ele já nos criou sabendo que seriam lições essenciais para o nosso espírito. Passaríamos por situações para ressignificar, para reciclar, para ampliar. Hoje se encontra muito mais de espiritualidade na ciência do que nas próprias religiões. Muitas das religiões ainda pararam nos mesmos conceitos da Idade Média. Ainda continuam falando de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um castigo eterno, de inferno. Quer dizer, são questões, são conceitos, são dogmas que vieram lá de trás e que nós mantemos dentro de nós. Aí acaba não entendendo Deus. Primeira coisa, a gente tem que ressignificar Deus. Olhar não um Deus pessoal, mas um Deus cósmico. Um Deus que ama um verme e um santo com a mesma intensidade. E cuida de todos os seus filhos, porque um verme e um santo são filhos de Deus. Em estágios diferentes de evolução. Primeira coisa, é entender que todos os seres vivos são filhos de Deus, mas de um Deus cósmico. Ele ama todos de forma intensa, mas dá para cada um de acordo com o seu degrau evolutivo. Não poderia ser diferente disso. Então, quando Deus nos mostra alguma coisa pela dor, nesta fase evolutiva que nós estamos, nós vamos entender que essa dor é o que está despertando para algo que nós estamos resistindo. Resistindo em que sentido? Quando muitas vezes nós amamos de forma possessiva, quando muitas vezes nós somos inflexíveis, somos preconceituosos, toda vez que eu não aceito o outro como ele é, toda vez que eu quero impor a minha situação, a minha opinião, o meu jeito de ser, eu estou pedindo lições pela dor. Toda imposição gera uma reação. José Herculano Pires, um dos grandes teólogos e filósofos dentro da doutrina espírita, tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. O que significa isso? E a física quântica, doutrina espírita e física quântica caminham lado a lado. Você tem 1 milhão de possibilidades. Depende da sua escolha. Olha que interessante. Fala em determinismo, são leis de equilíbrio. São leis de amor. Toda vez que eu faço uma escolha, eu aciono um determinismo, uma reação. Olha que interessante isso. Então, mas tudo depende da minha escolha. Então, se eu escolher ser inflexível, se eu escolher ser preconceituoso, se eu escolher não aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, a vida vai trazer para mim experiências para que eu possa ressignificar os meus conceitos. Normalmente vem pelo amor, mas eu não aceito as lições pelo amor.
Então eu peço para que a dor quebre esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência. Quando se estuda a dor pela doutrina espírita, nós temos 4 estágios de dor. A dor evolução, todos os seres vivos estão inseridos, todos. Independe da nossa vontade, todos os seres vivos estão inseridos, chamada dor evolução, que é uma dor de fora para dentro, que independe da nossa vontade. Um terremoto, por exemplo. Uma borboleta para nascer, ela se libertar do casulo. Então isso é uma dor chamada evolução. É o primeiro estágio. Todos os seres vivos, independente de onde eles estiverem, passam por esse tipo de dor. Depois nós temos a dor expiação. É nossa, de dentro para fora. Se a outra era de fora para dentro, essa é de dentro para fora. É aquela que eu crio dentro de mim, projeto para fora de mim, e a vida retorna minha forma de experiência. Meus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de mim. Olha que interessante. Antes da gente reencarnar, todos nós estávamos no plano espiritual. Todos nós, mais ou menos na mesma época. Numa colônia espiritual. Vamos supor que nós estivéssemos na colônia das flores. Não é assim? Conhecemos nosso lar, conhecemos várias colônias, mas Jundiaí, Campinas, o estado de São Paulo está sob a colônia das flores. E aí nos disseram, na próxima reencarnação, como você quer voltar? Quero voltar melhor, não é assim? Não é essa a proposta? Quero voltar um ser humano melhor. Não quero voltar um anjo, ou um arcanjo, ou um Cristo, não. Quero voltar um ser humano melhor. Olha, mas num planeta de provas e expiações, existem algumas lições lá, que se bem vivenciadas e compreendidas, vai fazer com que você volte melhor. Então você vai aprender, por exemplo, a amar de forma não possessiva. A tirar o pronome meu. Difícil, né? Difícil, né? Porque é meu, né? E agora? Alguém fala que não é meu? É meu. Minha esposa, minha namorada, meu marido, meu isso, meu aquilo. Mas o meu no sentido de posse. Não é só uma frase. Você sente que aquilo realmente é uma propriedade sua. Então você vai ter que aprender a amar de forma não possessiva. Você vai aprender na prática o que significa perdoar. O amor do século XXI chama-se amor-perdão. Muito mais do que o amor maternal, filial, conjugal, fraternal. O amor-perdão é o amor sublime do século XXI. Porque para perdoar alguém, você vai ter que superar muito orgulho, muita arrogância, muita prepotência, que todos nós temos. Todos nós temos. E pedir perdão vai ficar mais difícil ainda. Porque para perdoar, muitas vezes, eu só preciso de inteligência. Mas para pedir perdão, eu preciso de humildade. Interessante isso, né? Se eu for só inteligente, eu perdoo. Se eu for humilde, eu peço perdão. Eu reconheço as minhas falhas. Eu paro de justificar. Eu paro de terceirizar. Eu assumo as minhas responsabilidades. Então a doutrina espírita, como filosofia, com bases científicas e consequências morais, olha o ser humano de forma holística, de um todo. Não vê exatamente um rótulo, mas vê seres humanos em todos os lugares, em qualquer situação. E nos tira essa capacidade tão normal, ou comum, né? Normal não é, mas é comum de julgar os outros, de condenar os outros, porque você passa a olhar para você. Você pode não concordar com a atitude das pessoas, é um direito seu, mas entre não concordar com uma atitude e julgar um outro ser humano, existe uma distância razoável, e muitas vezes nós julgamos. E todo julgamento se baseia num banco de dados. Todos nós temos um banco de dados inconscientes, ou está no subconsciente, de mágoas, de ressentimentos, de inconformações, de inaceitação. Então, quando eu julgo alguém, eu vou buscar nesse banco de dados para julgar aquela pessoa. Olha que banco de dados, olha as informações que tem lá, onde eu vou julgar alguém, baseado nisso. Por isso que Jesus não julgou ninguém. Por isso que a espiritualidade superior nunca julga ninguém. Eles não julgam, eles têm compaixão. Então a dor expiação é uma dor que nós provocamos, porque nós não queremos aprender por amor. Nós somos resistentes
resistente a aprender pelo amor. Então a dor e expiação é algo que você fez de forma consciente, sabia o que você estava fazendo, então você não era protegido pela sua ignorância, você não era protegido, e você está recolhendo agora o resultado desse plantio. Mas vamos entender Deus nessa história. Deus nessa história. Deus, quando Ele é como Pai, né? A melhor definição é um Deus Pai, um Deus que Jesus nos trouxe. Essa definição. Quando se fala em Deus, quando Deus é bom, extremamente bom, Ele é justo. E quando Ele quer ser justo, Ele é bom. Interessante, né? Você pensar Deus dessa forma. Então Ele vai dar aquilo na medida do seu aprendizado. Na medida do seu aprendizado. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos. Mas quem vai definir o tempo é você. Somos nós. Deus ainda nos dá para nós essa oportunidade de falar quanto tempo eu vou demorar para aprender aquela lição. Vou aprender pelo amor ou pela dor? Já escolhi que vai ser pela dor. Tá, mas dentro da dor, o que é o sofrimento? Se a dor é um impulso evolutivo, o sofrimento é livre-arbítrio. Um exemplo mais prático. Então alguém acaba nos magoando, nos ferindo, nos prejudicando. Tá, ficamos tristes? Claro. Naquele dia, naquela semana, naquele mês. É natural que seja assim, somos seres humanos. Mas transformar aquilo em uma mágoa e deixar dentro de nós é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. E muitas vezes, já entrando no Evangelho, é uma escolha que nós fizemos antes de reencarnar. Então não tem muito a ver com a situação ou com a pessoa, mas com as lições essenciais que nós pedimos antes de reencarnar. Porque se eu fosse para a China ia acontecer a mesma coisa? Ia. Se eu fosse para o Canadá ia acontecer a mesma coisa? Ia. Porque eu estou levando as minhas lições para onde eu vou. Para onde eu vou levar as minhas lições. Porque eu passo a ser ator e autor da minha própria vida. As lições estão em mim. Então não foi exatamente aquele contexto ou aquela pessoa, mas a lição que eu precisava para ser um ser humano melhor. Eu precisava voltar melhor. Como que eu vou voltar melhor se eu não vou experimentar, se eu não vou vivenciar algumas situações? Para deixar vocês frustrados, só espíritos atrasados perdoam. Precisa ser atrasado para perdoar, não embrutecido. Embrutecido não perdoa mesmo, ok? Você precisa ser atrasado para perdoar, porque se você for mais evoluído você não perdoa, porque você não se ofende. Você só vai ficar triste naquele dia, naquela semana, mas magoado você não vai ficar, porque a mágoa tem um outro nome, chama orgulho ferido. As coisas não saíram milimetricamente, então eu me magoei. Assim, interessante isso, né? Mas não é o outro que me magoou, fui eu que me magoei. Isso é uma escolha. Então os espíritos que estão no degrau de cima, eles não têm mágoas, então eles não precisam perdoar. Quando Jesus disse, né, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz, era uma forma figurada de nos ensinar o perdão. Ali era uma forma figurada, porque Deus não perdoa, Jesus também não, porque eles não se magoam, eles não se ferem, eles sabem os filhos que têm, eles sabem quantas vezes os filhos deles vão cair, vão tropeçar nas mesmas lições, e todas as vezes eles vão nos amparar. Todas as vezes. Nós que nos desamparamos. Aí é diferente. Uma coisa é eu ter certeza que Deus nunca vai me desamparar. Que o meu irmão mais velho, chamado Jesus, não vai me desamparar. Outra coisa é eu me desamparar. É eu me largar. É eu não me dar a oportunidade de retrabalhar isso dentro de mim e manter mágoa, ressentimento e ódio e querer muitas vezes se vingar. É uma escolha minha. Então Deus ainda me deixa fazer as escolhas, mas eu tenho que, através dessas escolhas, receber as consequências dessas escolhas para o meu aprendizado. Não é castigo. E quanto tempo dura uma dor? Quanto tempo dura um sofrimento? Sofrimento, numa equação matemática, sofrimento é igual a resistência ao quadrado. Quanto mais eu resistir, maior é o meu sofrimento. Mas quanto tempo vai durar isso? Pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos.
temos uma eternidade inteira pela frente, não se preocupe em relação a isso. Mas quando eu decidi, chega, parou. Não tem assuntos dentro de nós que já esgotou? Todos nós trazemos alguns assuntos que você já pensou, repensou, conversou, discutiu, brigou centenas de vezes. Chega um momento que você fala, chega, eu não quero mais falar sobre isso. Foi naquele dia que ele acabou aquele assunto. Você pode falar, então foi tal dia, tal hora. Você pode até cronometrar isso, colocar ele num tempo cronológico. Mas não é um tempo cronológico, foi uma decisão sua, do seu espírito, da sua individualidade, não da sua personalidade. Interessante isso, porque temos uma personalidade, mas muito antes da personalidade temos uma individualidade. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Nunca serei o mesmo, porque eu vou mudando as personalidades. Hoje eu tenho essa personalidade e vocês têm essa. E na próxima reencarnação? Teremos outra personalidade. Mas a individualidade continua o mesmo. Então, nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Então, nós decidimos quanto tempo aquilo vai durar dentro de nós. Mas não é um tempo cronológico, é um tempo espiritual. É emoção. Chega um momento que você fala, não, eu não quero mais sofrer por isso. Eu preciso entender isso. Se a gente voltar um pouquinho na história, na antiga Grécia, na antiga Roma, os grandes filósofos, eles tinham umas linhas de pensamento muito interessantes. E vamos lá encontrar uma escola chamada estoica, estoicismo, Zenão de Sítio, ele 333 a 263 a.C., ele viveu nesse período. E o que falava esse filósofo? De uma palavrinha que só foi descoberta em 1844. Ele falava de um outro jeito. Essa palavra não existia naquela época. Uma palavra que todos nós conhecemos. Angústia. Angústia, não é isso? O sentimento do vazio. O que sufoca, o que você não entende. Todos nós que passamos momentos angustiantes sabemos quais são os efeitos desse sentimento. É um sentimento do nada, do vazio. É um sofrimento, é uma dor que você não entende, mas que te sufoca. A sensação é de sufocamento. Essa palavra angústia foi descoberta em 1844, já faz uns 170, 180 anos, mas os filósofos da antiga Grécia já falavam desse sentimento. E eles pontuaram a razão desse sentimento lá atrás, 300 anos antes de Cristo. Veja como a humanidade... Mas quem é que estava lá naquela época? Éramos nós também, tá? Éramos nós também. E esse filósofo falava da seguinte forma: primeira causa de angústia. Vamos usar a palavra angústia, tá? Só para a gente entender e ficar mais próximo de nós. Falta de conhecimento. A nossa ignorância gera angústia. A nossa ignorância. Quando você começa a entender o porquê e as razões, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas dificuldades, aonde eu tenho que melhorar. Isso é conhecimento, é o conhece-te a ti mesmo. Por que a natureza trabalha desta forma? O que tem a ver as minhas emoções? Por que eu reajo desta forma? Quais são os meus valores? Então, quando a gente começa a fazer um estudo de nós mesmos, você vai diluindo a ignorância. Diluindo a ignorância. Então ele falava que a ignorância era uma das causas da angústia. Segundo, qual é o controle que nós temos sobre o passado? Nenhum. O passado é morto, já passou. O que eu falei há 5 minutos atrás já é passado. Vocês concordam? Já foi. Não tem o que fazer mais. Acabou. O passado, ele é irrecuperável, mas ele é reparável. Entenderam? É como uma flecha no ar. Uma vez lançada, ela não vai voltar. Vocês concordam? Ela tem a trajetória dela. Então o passado já foi. Então nós não temos controle nenhum sobre o passado. Qual é o controle que nós temos sobre o futuro? Nenhum. Absolutamente nenhum.
Pergunta, por que nós sofremos pelo passado e pelo futuro, então? Se nós não temos o controle sobre isso. Futuro é ansiedade, não é isso? Passado é depressão. E aí o que a gente faz no presente? Extrapola em todos os sentidos. Gera o quê? O estresse. Eles já estavam falando isso 300 anos antes de Cristo. Então nós não temos o controle sobre o passado. Nós não temos o controle sobre o futuro. O que eu posso tentar controlar é o presente. Mas do presente, o que está nas minhas mãos? 10%. Somente 10% do que acontece está nas minhas mãos. O resto não tenho controle sobre nada. Não tenho controle, eu tenho que aceitar as coisas como são. Por exemplo, a gente pode ir embora daqui a pouco e ter um acidente ali na esquina e parar o trânsito, não pode? Que controle você tem sobre isso? Nenhum. Você tem que esperar. Você pode se angustiar por causa disso? Pode, mas não vai resolver nada. Nós temos que aceitar, por exemplo, que nós não temos controle nenhum sobre a natureza, sobre as forças da natureza, sobre os ciclos da natureza. E muitas vezes nós angustiamos porque está chovendo. Está muito frio. Mas que controle que eu tenho sobre isso? Estou voltando, tá? Estou na Grécia Antiga, eles discutindo sobre esses assuntos. Então, primeiro, que a falta de conhecimento. Em segundo, a nossa falta de controle. Então, por exemplo, por mais que eu cuide de uma pessoa, por mais que eu ame de uma pessoa e faça tudo por ela, o que impede ela de ir embora? Que controle você tem sobre a vida da pessoa? Não tem. Eu posso, com as minhas atitudes, influenciar para que ela fique ou para que ela vá, não é assim? Mas eu não tenho controle sobre a vida de ninguém. Então eu tenho que aceitar isso também. Fazer o meu melhor sempre, claro. Se eu gosto de alguém, eu tenho que cuidar bem dessa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu tenho certeza que ela vai ficar sempre ao meu lado. Não é assim? Que controle que nós temos? Essa é a segunda linha de pensamento. Terceira linha de pensamento. Expectativa. Expectativa. Nós criamos muitas expectativas em relação a nós mesmos e, em consequência, para outras pessoas também. A fórmula é: felicidade é igual a realidade menos expectativa. Tem expectativa, mas tem um mínimo de expectativa. Tem a que é plausível, o que é mensurável, mas não crie grandes expectativas, porque isso vai gerar sofrimento, vai gerar angústia. Então a doutrina espírita vai clareando, falar, então, peraí, se eu tiver conhecimento, eu vou sofrer menos? Sim. Sim. Se eu souber, se eu tenho a certeza que eu não tenho controle sobre a natureza e sobre a vida das pessoas, eu vou ver com menos expectativa. Se eu tiver certeza que a expectativa que eu crio me gera sofrimento, eu consigo ter um certo controle sobre isso. Olha de onde vem o sofrimento. Olha de onde vem a dor. Então a dor muitas vezes vem como um despertador para nós, para ampliar esse horizonte, viver da melhor forma possível, aproveitar a vida do que ela nos oferece de melhor, amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas dar o direito do ser humano ser exatamente o que ele quer ser. Não é o nosso padrão, porque cada um de nós temos um padrão. Quantos caminhos existem para se chegar a Deus? Eu tenho esse número. Cada vez que nasce alguém no mundo, esse número aumenta. Então hoje existem mais de 8 bilhões de caminhos para se chegar a Deus. Por que tem que ser o meu? Não estou dizendo que o meu esteja errado, mas eu tenho que saber que cada ser humano é um caminho diferente. E ele tem todo o direito de escolher o caminho que ele achar que é melhor. Aí eu não sofro com as escolhas dos outros. Deu para vocês entenderem? Então eu posso diminuir esse sofrimento? Posso. Sempre. Todos nós temos preconceitos? Todos nós temos. Mas se eu começar a diluir esse preconceito, se eu começar a entender o porquê e as razões dele, eu passo a sofrer menos com ele. Então eu não preciso chamar a nossa professora eficiente chamada dor. O amor já me explica.
o amor já me explica. Eu já entendo pelo amor. Eu já começo a entender que felicidade tem a ver com o estado de espírito. Não são coisas, não são pessoas, não são posições sociais, não são lugares. Isso é importante, mas isso nos traz satisfação. Felicidade é uma questão espiritual, consciencial, porque você passa a fazer parte integrante desse todo. Integrante desse todo. Entender que você é importante, mas todos somos importantes. Que você tem problemas ou desafios, mas todos têm problemas e desafios. Mas toda vez que eu saio da minha caixinha, eu começo a entender que doar é muito melhor do que receber, que o meu espírito, estou falando da essência agora, não tem nem forma humana, que se alimenta muito mais daquilo que eu dou do que aquilo que eu recebo, que Deus, quando me criou, já me criou com esse propósito de doar, de amar, de fazer pelo outro, é com isso que eu me alimento. Deus nos criou para sermos Cristos, doadores de amor, de afeto, de carinho, de sorriso, de abraço, de otimismo, de alegria. Dá para ser 100% assim? Claro que não, é evidente que não. Mas dá para se esforçar da maior parte do tempo ser assim? Sim, dá. Por que eu não faço? Porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta, porque eu sou prepotente, porque eu sou arrogante. É aí que vem o sofrimento. Aí que vem a dor. Quando eu insisto em lutar contra a minha essência. Então, quando a gente começa a ver Deus, as leis, desta forma, a doutrina nos consola, a doutrina nos esclarece, ok? Mas ela tem como ponto fundamental de nos libertar. De quem? De nós mesmos. O problema não é o outro. O problema não são as situações que acontecem. O problema é como eu reajo. Não naquele momento de dor, não é isso, naquele momento que aconteceu, mas meses depois. Meses depois. Então a morte de um ente querido, por exemplo, todos nós sofremos? Muito, claro, evidente. Vai nos fazer falta? Muita. Mas até que ponto daqui a alguns meses eu ainda vou ficar me martirizando, me culpando, me julgando se eu fiz, se eu deixei de fazer? Isso é culpa. Culpa é subproduto do orgulho. A culpa nada mais é do que um subproduto do orgulho. Você não precisa se culpar. Troque a palavra culpa por responsabilidade. Troque o passado pelo presente. Até porque o passado já foi. Então o que eu posso fazer no presente? Mas talvez para aquela pessoa não mais? Talvez. Mas para as pessoas que estão em torno? É o presente que conta. É o que você está fazendo no dia a dia, com você e as suas atitudes. Somos muito mais o que nós fazemos do que nós falamos. Isso vai aliviando esse sofrimento, essa dor. É assim que a doutrina espírita nos ajuda a gerenciar, a gerir as próprias emoções. O que são as doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas é a gritante incapacidade de gerenciar as próprias emoções. As doenças psicossomáticas é a gritante incapacidade de gerenciar as próprias emoções. Não no momento que acontece, mas meses depois. No momento que acontece, somos seres humanos, somos frágeis, somos carentes. Mas meses depois, começa a contar meses depois. As doenças aparecem anos depois. Não é no dia que aconteceu, mas anos depois. E cada doença tem na sua contrapartida uma emoção desencontrada. Toda doença tem em contrapartida, na sua essência, uma emoção desencontrada. É algo que nós resistimos por séculos ali. E agora a doença está materializando, colocando para fora para ser cuidado. Então não basta cuidar só do corpo, é necessário cuidar do espírito, das próprias emoções. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não deixe de ser feliz, não deixe de ser feliz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Não
procure se ajudar.
Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer.